Atenção, revisão da vida toda no STF, tema 1102. A ministra Rosa Weber antecipou seu voto. Eu vou mostrar o voto na íntegra com os comentários para a gente entender o que está acontecendo. Tudo que eu peço é para você se inscrever nesse canal e vamos sem perder tempo, pessoal. A senhora ministra Rosa Weber, ela começa assim: acolho o bem lançado relatório do eminente ministro Alexandre de Moraes. O que isso quer dizer? Relatório é uma parte do voto ou da sentença que é basicamente para mostrar que o juiz leu o processo, tá? Então ela acolheu o relatório, mas não quer dizer que ela está concordando com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Pelo contrário, conforme vamos ver aqui. A despeito do pedido de vista formulado pelo eminente ministro Cristiano Zanin, considerando a proximidade da minha aposentadoria, peço licença para antecipar o meu voto. Muito bem, era isso que a gente vinha pedindo. Ao fazê-lo, adianto desde logo que tenho ligeira divergência em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes, restrita à modulação nos termos por ele propostos. Então ela propôs também uma modulação de efeitos. Isso mostra que quem não entrou está correndo um sério risco de ficar de fora. Está praticamente pedindo para não receber a revisão da vida toda quem ainda não entrou. E quem já entrou, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ela lembra que o INSS, após apontar supostas omissões, com um manifesto intuito infringente, ou seja, o INSS ele quer mudar o mérito da decisão, ele quer dar um efeito infringente. E os embargos de declaração, conforme a gente sabe, é para esclarecer uma obscuridade, uma omissão, uma contradição. Não é para o fim que se destina, tá? Então ela colocou aqui o pedido do INSS, modulação de efeitos. Revisão de benefícios já extintos, isso aí o Moraes já concedeu e ela também tratou disso. Depois, rescisão das decisões transitadas em julgado, que quem entrou com uma revisão e até 2019 o STJ vinha julgando de forma desfavorável para os aposentados, até que no final do ano o STJ concedeu o pedido dos aposentados por unanimidade. E por fim, o INSS também pede revisão e pagamento de parcelas quitadas, vedando-se o pagamento dos atrasados anteriores à publicação do acordo. Então, o INSS quis cortar os atrasados para todo mundo. Segundo o INSS, até o julgamento do tema 999 do STJ, preponderava na jurisprudência nacional o entendimento que preservava a posição do INSS de colocar só de 94 em diante. Então, antes da tese jurídica do acórdão lá do STJ, também a justiça ela batia a cabeça. Alguns tinham um entendimento, alguns tinham outros. Então o INSS está alegando aqui: como que você quer exigir de mim, se nem a justiça concedia esse pedido antes? E afirma na sequência a necessária modulação de efeitos. Após 23 anos da vigência da Lei 9.876 de 99, então teria o STF alterado a jurisprudência. Olha, agora chega na parte interessante, muita atenção aqui. Quanto ao item A do pedido de modulação, entendo que deva ser acolhido, pelo que acompanho no tópico, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Isso porque, de fato, até o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça preponderava na jurisprudência dos tribunais, à exceção dessa Suprema Corte, que nunca havia apreciado esse tema específico em análise, entendimento que placitava a conduta do INSS. Então, no que diz respeito com os benefícios previdenciários já extintos, modula os efeitos do acordo embargado, atribuindo-lhes efeitos ex nunc. Então, benefícios cessados, tá? Benefícios cessados. Um auxílio-doença que poderia ser beneficiado. Diferente se você tem uma linha do tempo e você teve um auxílio-doença que depois foi transformado em uma aposentadoria por invalidez ou a aposentadoria por incapacidade permanente, aí é diferente. Agora, não, tive um auxílio-doença, mas depois recuperei, tô zero bala. Esse benefício está extinto e não vai sofrer os efeitos da revisão da vida toda, não vai ser beneficiado, tá? Bem como o benefício de quem já faleceu.
e não gerou um outro benefício, uma pensão por morte, algo nesse sentido, tá? Quanto ao item B do pedido de modulação, tenho parcial divergência em relação ao voto do ministro Alexandre de Moraes. A autarquia federal, de maneira absolutamente equivocada, afirma que essa Suprema Corte teria alterado sua jurisprudência. Então ela já puxa a orelha aqui do INSS. Em primeiro lugar, acentuo que, quando do julgamento das medidas cautelares nas ADIs 2110 e 2111, ambas de relatoria do ministro Sidney Sanches, em 2000 e 2003, o plenário desta corte indeferiu o pleito. Analisada naquela assentada em juízo de estrita delibação, a constitucionalidade em tese do artigo 3º desta lei. No presente recurso extraordinário, diversamente do que parece crer a parte embargante, não foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal. Então, o STJ analisou a questão mediante a concernente hermenêutica jurídica, é uma interpretação da lei, mas ele não declarou a inconstitucionalidade. Por isso que não seria necessário aquele quórum especial, tá, para a declaração de inconstitucionalidade. Esta Suprema Corte, ou seja, o STF, de outro lado, à luz do direito adquirido e da correlação, referibilidade entre a exação previdenciária recolhida e o benefício a ser concedido ao segurado, compreendeu que o beneficiado pode sim optar pela regra definitiva ou transitória, de acordo com o que lhe gere maior benefício. Então, o INSS utilizou um argumento falando que o STF e a jurisprudência inteira entendia de um jeito, e ela já deu um puxão de orelha, falou, não tem nada disso não. Só que ela admite que teve sim alteração jurisprudencial no âmbito do STJ. E isso vai fazer total diferença na modulação de efeitos, pessoal, acompanha aqui. Entendo, diante deste contexto jurisprudencial, prudente sim modular os efeitos do acórdão embargado, como faz o relator, pois, como visto anteriormente, os tribunais pátrios ratificavam a posição do INSS, sendo certo que transitaram em julgado decisões com esse entendimento proferidas em inúmeros casos submetidos ao Poder Judiciário. Adoto, no entanto, o marco temporal diverso. Então, ela fala o seguinte: primeiro ponto, de quem vai ficar de fora, benefício extinto, você já entendeu. Segundo ponto, de quem vai ficar de fora, quem entrou com a revisão da vida toda antes de 2019 e teve o trânsito em julgado desfavorável, tá? Agora, provavelmente não é o seu caso. Afinal, mais de 95% das pessoas ficaram sabendo da revisão da vida toda nos últimos 2, 3 anos, tá? Então isso aqui não vai impactar muita gente. O que me preocupa é o ponto 3 do voto dela. E vamos continuar aqui. O INSS acentua de forma curiosa que a tese firmada por esse Supremo Tribunal Federal seria inovadora. No entanto, segundo atesta a ata de julgamento, foi negado provimento ao recurso extraordinário, com a consequente manutenção do acórdão exarado pelo STJ. Ou seja, essa casa, assim decidir, apenas chancelou o entendimento do STJ. Então, o STF apenas confirmou o entendimento do STJ a favor da revisão da vida toda, só que limitando os direitos, conforme a gente está vendo nessa modulação de efeitos. Nesse contexto, entendo, com a devida vênia, que, a partir do julgamento do tema pelo STJ, não mais subsistia justa expectativa para a autarquia federal. A jurisprudência já havia sido alterada pelo STJ, de modo que a conduta a ser adotada pelo INSS deveria se pautar pelo entendimento daquela alta corte judiciária, notadamente em razão dos efeitos que emanam do pronunciamento exarado sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Doutor, não estou entendendo direito. O STJ julgou favorável, né? Isso. De forma unânime? Isso. Então, a ministra está falando aqui. Até 2019, tudo bem o INSS falar que a jurisprudência não era pacificada, né? Que a justiça entendia de um jeito. Agora, depois de 2019, o STJ julgou em sede de recurso repetitivo. O que é repetitivo? Uma matéria que chega de forma repetida. Todo mundo entrando com a revisão da vida toda. Isso aí chegou no STJ e eles falam, não, vamos dar uma resposta para todo mundo, senão não tem como. E qual que foi a resposta? Favorável à revisão da vida toda, desde 17 de dezembro de 2019, tá? Guarda essa data para a gente entendendo como que vai ficar a partir de agora.
Em outras palavras, desde que publicado o acórdão do STJ, momento no qual alterada a jurisprudência nacional, o INSS já deveria ter ajustado sua prática administrativa para se adequar ao pronunciamento do STJ firmado sob o rito dos recursos repetitivos. Não afasta tal conclusão o fato de ter sido manejado um recurso extraordinário e de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria, pois, até a deliberação desta Suprema Corte, a orientação vigente oriunda do STJ era em sentido contrário ao defendido pelo INSS. Então, ela está falando, INSS, até 2019, tudo bem, eu entendo você não aplicar a revisão da vida toda para o pessoal. Só que, depois de 2019, com a decisão do STJ, você já deveria ter investido em treinamento para os funcionários, em programas de informática, nos contadores, né, para calcular os benefícios anteriores a julho de 94, tá? Então, ela está frisando muito essa data de 17/12/2019. Dito de outra forma, inexistente em relação ao acórdão do STJ, quando do julgamento do recurso extraordinário, quadro de mudança de jurisprudência. Então, ela fala, ó, não mudou. Desde 2019, a jurisprudência é uma só, é favorável ao segurado. E aí vem o ponto que entristece muita gente. Ela fala em adotar o marco temporal à data do julgamento, né? Por um lado, adotar a data de julgamento do STF e tirar os atrasados antes disso, ela acha um exagero. E isso é bom, porque senão ia ficar só os atrasados de dezembro até hoje, ou pior, o INSS pedindo desde a publicação do acórdão em abril, aí ia ficar ruim para os aposentados, não ia receber nada de atrasado. Mas ela fala, então ela tem para mim que a modulação de efeitos deve operar com marco ligeiramente distinto, qual seja a contar da publicação do acórdão perante o STJ. Novamente, 17 de dezembro de 2019, pessoal. Por isso que ela focou tanto, né? Foi a data de publicação de acórdão do STJ. E ela está falando aqui para modular os efeitos e colocar os atrasados somente a partir de dezembro de 2019. Eu já vou só acabar o voto dela e vou falar como vai ficar na prática, o tanto de dinheiro que você vai receber, para você já saber e acalmar o seu coração, tá certo? Beleza. Anoto que inexistia pronunciamento do STF, então o STF só analisou a revisão da vida toda agora, tá? E aí ela tem mais alguns juridiquês aqui, mas a gente vai agora para o que interessa, pessoal. Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102 e divergindo em parte do ministro Alexandre de Moraes. Voto nesta modulação para que se exclua do entendimento fixado no tema 1102 a possibilidade de revisão dos benefícios previdenciários já extintos. Então, tanto Moraes como ela já decidiram, ó, auxílio-doença extinto, pessoa que faleceu e não deixou benefício, vai ficar de fora. Isso aí, basicamente, tá uma unanimidade. Tá, doutor, mas continua, o meu benefício aqui, eu tô vivo, eu quero receber. Então, segundo, quem que vai ficar de fora? Não vai poder ajuizar ação rescisória com fundamento na tese firmada contra decisões que tenham transitado em julgado antes de 17/12. Então, se você entrou com a revisão da vida toda em 2016, 2017, 2018, até 2019, e teve o trânsito em julgado até 17/12 de 2019, você também vai ficar de fora. Mas eu acredito que não é o caso da grande maioria de vocês, tá? Não, doutor, eu entrei em 2019, será que eu vou ficar de fora? Não. Se você não teve o trânsito em julgado desfavorável, não vai ficar de fora. Não é porque você entrou em 2017 que você vai ficar de fora. Calma. Não, doutor, eu aposentei em 2017. Não tem nada a ver. É quem entrou com ação judicial, perdeu o processo e teve o trânsito em julgado até 17/12 de 2019, ok? Ela não falou nada sobre o ano que a pessoa se aposentou, até porque o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que tem que entrar com o processo e deixar o juiz de primeira instância falar se vai ter decadência no seu caso ou não, tá? E aí o terceiro ponto.
Então, primeiro ponto, benefício extinto. Segundo ponto, não vai poder rever a ação de quem já perdeu até 2019, né? Quem entrou e perdeu a ação vai sentar e chorar. E terceiro ponto, esse sim traz uma grande tristeza para todos os aposentados. Ela deixa de fora, ela exclui o pagamento de diferenças de valores anteriores a 17/12/2019, ressalvados processos já ajuizados até 26/6/2019. Ixi, doutor, explica aí. É o seguinte, ela simplesmente votou para ninguém receber os atrasados anteriores a 17/12/2019. Ressalvados processos ajuizados até 26/6/2019. Então, você que entrou com processo até 26/6/2019, não teve o trânsito em julgado, não perdeu o processo, estava suspenso lá por causa da decisão da STJ, você tá tranquilo, você vai receber todos os atrasados. Então, por exemplo, entrou em 2019, você vai receber os atrasados 2019, 18, 17, 16, 2015. E as parcelas que se venceram ao longo do processo até a data do reajuste. Então, 2019, né, já deu 5 anos para trás aqui, mais 2020, 21, 22, 23. 9 anos de atrasados. Ah, doutor, que bênção. Isso se você entrou com processo até junho de 2019. Não, doutor, eu entrei com processo em 2020, eu entrei com processo em 2021, 2022, entrei com processo agora em 2023. Ela colocou todo mundo que entrou em 2020 para cá no mesmo balaio, no mesmo cesto. E como que vai ficar os atrasados para esse pessoal? Vai ser limitado até dezembro de 2019. Então, por exemplo, doutor, o meu reajuste, estou recebendo aqui tutela de evidência, meu reajuste foi concedido em março deste ano. Eu vou receber os atrasados? Vai receber. Você vai receber de dezembro de 2019 até o março deste ano, tá? Todo mundo vai receber os atrasados de dezembro de 2019 até a data do reajuste. Doutor, eu ainda não tive o reajuste. Eu entrei com processo, tá lá, mas ainda tá caindo todo mês o mesmo valor que sempre caiu. Então você vai receber os atrasados de 2019, dezembro de 2019, até a data do reajuste. Vamos supor que vai reajustar em dezembro deste ano. Ah, então você vai receber 2019, 2020, 21, 22, 23. 4 anos de atrasados. Ah, doutor, então parece que não tá tão ruim. Só que quem entrou em 2020, por exemplo, ia receber 2020 5 anos para trás, 19, 18, 17, 16, né, e 15. Aí, mais as parcelas que se venceram ao longo do processo, 2021, 22, 23. Ia receber 8 anos de atrasados. E agora, né, vai receber 4 anos de atrasados. Não é o fim do mundo, é melhor do que o INSS pediu, é um voto mais claro do que o voto do ministro Alexandre de Moraes, e por isso a gente acredita que os outros ministros podem seguir ela. Doutor, qual voto vale mais? O do relator do processo ou da presidente do STF? Nenhum dos dois. Os dois votos valem a mesma coisa. E mais, calma, nem tudo está perdido. Primeiro que não cortaram todos os atrasados igual a INSS queria, então calma já nesse ponto. Segundo, que para haver a modulação de efeitos, não basta um ministro votar. O problema é que o voto dela foi mais claro e talvez os ministros e talvez até o próprio ministro Alexandre de Moraes reveja o seu voto e acompanhe ela. Isso pode acontecer, os ministros podem mudar os seus votos e os que não votaram podem acompanhar ela. Em um certo ponto, é bom que ela tenha antecipado o voto, isso sim, já é uma vitória. Por quê?
Porque vai que... Vocês já viram, eu não tô falando de política não, tá? Nem vem me encher a paciência aqui falando de política, assim. Você pode falar o que você quiser, eu tô falando que eu não estou falando de política. Mas a gente não pode ignorar o fato de que o atual presidente indicou um ministro e esse ministro, poucos dias depois, pediu vista para travar o processo. Isso é fato. Não estou emitindo opinião. Isso é fato. Aí, você acha que com uma postura dessa, você acha que com a aposentadoria dela em setembro, o próximo ministro ia votar a favor ou contra da revisão da vida toda? Provavelmente iria votar do jeito que o INSS pediu, cortando atrasado de todo mundo. E eu não estou falando de política, sabe por quê? Porque ano passado, quem que pediu destaque? O ministro indicado pelo antigo presidente. É por isso que eu tô falando, gente. Ninguém quer pagar essa revisão da vida toda. O INSS não quer pagar, o pessoal lá não quer pagar. Por quê? Porque eles têm um orçamento público anual. Então imagina assim, só um exemplo aqui. Você tem 100 bilhões por ano para governar o Brasil. Aí desses 100 bilhões, você vai ter que investir ou gastar, né, em educação, saúde, segurança, vai ter que pagar a folha de salário de todos os servidores públicos federais, vai ter que fazer obra, estradas, rodovias, colocar obra que estava parada e tudo mais. Beleza, né? Você tem esse orçamento. Os 100 bilhões é só um número, tá? Aí você pensa, poxa, eu vou ter que pagar aposentado? Ah, não, ninguém tá querendo pagar essa revisão da vida toda, meus amigos. Eu tô tentando abrir o olho para você ter uma visão mais ampla. Eu sou pós-graduado, especialista em Direito Constitucional, advogado há 11 anos. E eu não quero saber, não é um canal político aqui. Mas é meu dever, é um canal de cidadania e direitos. É meu dever tentar te abrir o olho. Agora, em outras partes, na economia, um era melhor, o outro era pior. Tá cobrando imposto aqui, o outro não. Não sei. Não, aí beleza. Aí, né? Na educação eu concordo com isso. Nas relações exteriores com os presidentes de outros países, um presidente é melhor que o outro. Aí beleza, aí é política. Você pode, né, comentar o que você quiser. E tem outros canais falando de política, aí é show de bola. Eu tô falando da revisão da vida toda, tá? Eu tô falando de fatos, não de opiniões. Nem o presidente anterior, nem esse presidente, ninguém quer pagar a revisão da vida toda não, meus amigos. Por quê? Porque tira o orçamento da União, né? Mas eu vejo o seguinte, já que tá perdido, porque o INSS vai ter que pagar a revisão da vida toda, se eu fosse político, eu usaria isso a meu favor. Eu brigaria, né? Eu colocaria lá os ministros que vão votar a favor dos aposentados, até pensando de forma política. São 36 milhões de aposentados e pensionistas. É muito voto, gente. Vocês estão entendendo? Aqui eu já me estendi um pouco, falando um pouquinho de política, assim, mas é um contexto macroeconômico, né? E para você entender que realmente, pessoal, foi bom ter antecipado o voto. Pelo menos garante que não vai cortar todos os atrasados de todo mundo, tá? Dos males, o menor, tá? Poderia ser melhor? Poderia. O voto da ministra Rosa Weber foi pior do que o do Alexandre de Moraes? Foi, tá? Não vamos ser ingênuos aqui não. Limitou os atrasados de dezembro de 2019, tá? Para cá, limitou para todo mundo. Exceto quem já tinha entrado com ação até junho de 2019, mas é uma minoria. Então, diante disso, esse é o cenário. Nos próximos vídeos, eu tenho um vídeo preparado sobre a modulação de efeitos. Quantos ministros precisam votar para ter a modulação de efeitos? Porque assim, se cada ministro ficar colocando uma modulação de efeitos diferente, não vai ter modulação de efeitos, pessoal. É isso mesmo. Só que, né, existe um risco, porque como o voto dela foi mais claro e limitando mais os atrasados do aposentado, pode ser que aí todos os ministros falam, vamos acompanhar ela, entendeu? Isso sim que pode acontecer. Eu espero sinceramente ter esclarecido. Eu agradeço de coração quem assiste os vídeos até o final. O YouTube me mostra quem assiste o vídeo até o final.
Então, eu sei que você está aqui e você faz parte desta luta. Então, já comenta. Eu quero a revisão da vida toda já. Não é para 2030 não, pessoal. Ah, ganhou em dezembro de 2022 e agora recebe quando? Recebe este ano. Vamos brigar para receber este ano, tá? Eu tô do lado dos aposentados e tem muita gente trabalhando em cima também, tá? Não tô sozinho, nem vocês estão sozinhos. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui e vamos juntos.